Voltei, pessoal. Professor Paulo, professor de Geografia, aula 2 do segundo ano do ensino médio, Clima Brasileiro. Nessa aula veremos características climáticas e tipos de clima. Então, características climáticas. Então, pelo tamanho do nosso território é conhecido como um território continental, Brasil continental, pela extensão do seu território. Então, nossas terras, nosso território, ele pega numa zona intertropical, entre os trópicos. Nessa zona, a gente vai ter ali duas estações bem definidas, que é o inverno e o verão. E uma pequena parte, podemos colocar assim como pequena parte, porque pega a região sul e um pedacinho do sudeste, em uma zona temperada. Nessa zona temperada, a gente já possui as 4 estações do ano bem definidas. Vamos para o textinho aqui, na página 730. Lembra, pessoal? Pode abrir o livrinho aí. Possuindo cerca de 92% do seu território, está na faixa intertropical. O Brasil é realmente um país tropical. Quando falamos em clima, devemos entender as características dos elementos climáticos: umidade, temperatura do ar e a pressão atmosférica de uma região, para assim determinarmos uma classificação climática. Temos um país que é predominantemente tropical e com uma área subtropical. A área subtropical é a região sul, que está numa zona temperada. Então, intertropical está entre os trópicos, ou zona tropical, e zona temperada. A altitude, ela interfere muito no clima. Temos um quadro, que demonstra que a altitude ela pode influenciar as medidas térmicas. Então, esse quadro está mostrando Paranaguá, Curitiba. Tem algumas informações. Altitude, 5 metros. Curitiba, a 945 metros em relação ao nível do mar. Temperatura média anual, Paranaguá 21, Curitiba 16,5. Praticamente as duas estão na mesma latitude, mas com altitude diferente. Aí interfere aqui, na temperatura anual. Quanto mais alto, mais frio. Latitude. Lembrando a regra que diz que quanto menor a latitude, menor a amplitude térmica. Ao longo do ano temos então áreas do norte do país com amplitude térmicas menores do que aquelas que estão ao sul. Ou seja, quanto mais ao sul, maior será a amplitude térmica e menor será a temperatura. Exceto quando há atuação da altitude e de outros fatores que modificam esse quadro. Então temos Porto Alegre, latitude 30 graus, 1 minuto ao sul. A temperatura média anual, 19,5 graus. Rio de Janeiro, 22 graus, 57 minutos, está com 23,2 graus. Belém, 1 grau, 28 minutos. Está com a temperatura anual 26,8. Quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente. O porquê? Porque os raios solares pegam praticamente com a mesma intensidade o ano inteiro. Quanto mais afastado, com as latitudes mais altas, temperatura mais frias. Nossa região aqui do Paraná sofre influência das massas de ar polares. Estamos em altas latitudes, estamos na região sul. Continentalidade e maritimidade. Isso está na página 730. Então devemos lembrar que a proximidade com o oceano faz com que as temperaturas se mantenham estáveis, não havendo muita variação.
o que nos permite afirmar que essas áreas possuem menores amplitudes térmicas, quanto comparadas às locais ao interior do continente. Então vamos para o quadro. Temos aqui cidade de Cuiabá e Ilhéus. Cuiabá está mais ao interior do continente. Ilhéus, a área litorânea. A latitude, praticamente as duas estão na mesma latitude. Cuiabá 15 graus, Ilhéus 14. A temperatura máxima anual em Cuiabá 33,4, Ilhéus 29,4. A temperatura média anual, né? Não está na máxima, a média, 24,1 e 24,7. A amplitude térmica, a diferença entre a alta e a baixa é maior, mais no interior do continente, do que na área litorânea. Tudo porque da altitude. Correntes marítimas. Então, o Brasil ele sofre influência de 3 correntes marítimas em seu litoral. A corrente do Brasil e das Guianas são correntes quentes. Correntes quentes, elas favorecem a evaporação, onde evaporou, se condensa e cai em forma de chuva. E a corrente fria, tá? Que se origina próximo ao Polo Sul. Essa corrente fria que influencia no nosso clima aqui subtropical. Por isso que é uma região um pouco mais fria do que as outras. As correntes quentes que banham o nosso litoral influenciam na alta pluviosidade, então na alta chuva, que encontramos na maior parte litorânea brasileira, pois essas correntes contribuem para uma maior evaporação das águas no oceano. Então mostra, né, as correntes quente e fria que influenciam no nosso território. Climas brasileiros. Então, o território brasileiro é imenso e tem diferentes climas. O Brasil, devido à sua extensão territorial, apresenta diferenças climáticas importantes e facilmente perceptível de norte a sul do país, relacionadas ao aumento da latitude, distância em relação à linha do Equador. Então, boa parte do nosso território, claro que tem o clima tropical, porque nós estamos em uma zona tropical, com exceção da região sul, né, que ele pega ali o clima subtropical. Então, o clima equatorial, né, que fica bem ao norte, próximo ali do Equador ali, ele é quente e úmido, né, como é muito quente, evapora as águas do rio e cai em forma de chuva. Então, por isso é quente e úmido. Com temperaturas altas, de 25 graus a 28 graus. Apresenta uma amplitude térmica máxima de 3 graus, então ela não vai variar muito entre a máxima e a mínima, apenas só 3 graus. Sua precipitação anual é acima de 2 milímetros. Ocorre a maior parte da região norte, por parte do centro-oeste e nordeste. Então aqui, no gráfico, mostra o vermelhinho aqui, a temperatura, então ela não oscila muito. O azulzinho é a quantidade de chuva nos meses. Então o período que mais chove com o clima equatorial é de janeiro, podemos colocar ali maio, meados de junho. E depois ele cai um pouquinho, mas todos os meses tem uma chuvinha. No clima tropical, no Brasil existem 4 derivações de clima tropical. Então, típico, úmido, de altitude e tropical semiárido. Então, vamos trabalhar com o tropical típico, atingindo áreas do Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Apresenta 2 estações bem definidas em relação aos índices de umidade. Verão chuvoso,
inverno seco. Todos os climas, né, que estão em áreas de zona tropical, eles vão ter só duas estações bem definidas, que é o inverno e o verão. A amplitude térmica anual é pequena. Temperaturas oscilam entre 20 graus a 27 graus. Então aqui, se for aqui uma amplitude, analisando aqui, a amplitude é de 7 graus. Sendo no inverno o período com as temperaturas mais amenas. Então a temperatura não oscila muito, abaixa um pouco essa temperatura nos meses de inverno. Mês de inverno, podemos ver ali que é seco, né? Índice de chuva é muito baixo. Começo de ano e final de ano são as estações ali que são os meses que mais chove. Tropical úmido. Caracteriza-se por apresentar clima quente com chuvas concentradas no verão. Então aqui no tropical úmido já chove mais no verão. No inverno ocorre menor umidade, então o inverno é mais seco. As temperaturas médias são de 18 a 28, então já tem uma amplitude térmica maior aí. Ela fica em torno de 10 graus. Também apresenta duas estações do ano bem definidas, verão e inverno. Chuvas anuais ficam em torno de 1.000 a 2.000 milímetros. Sua atuação concentra-se na faixa litorânea brasileira, então as regiões do Nordeste e Sudeste. Então podemos analisar no gráfico, cai a temperatura dela nesse tipo de clima na metade do ano, junho, julho, né? Tem uma queda ali e depois começa em agosto a subir a temperatura. O inverno é um pouco mais seco também. Tropical de altitude. Altitude, quanto mais alto, mais frio. Por mais que está num clima tropical, mas pega algumas regiões serranas com uma altitude elevada, tem um inverno rigoroso. Caracteriza-se por apresentar clima ameno, com temperaturas baixas nos meses de inverno. O verão é moderado, com bastante chuva. As temperaturas médias são de aproximadamente 18 a 25 graus. A amplitude térmica fica em torno de 8. Então também apresenta duas estações bem definidas, verão e inverno. As medidas anuais de chuvas ficam em torno de 1.500 milímetros a 1.800 milímetros. Ocorre nas áreas elevadas das serras e planaltos do leste e sudeste. Então, como já tinha comentado, então chega no mês de inverno, a temperatura dela cai bastante. E os meses chuvosos é no começo e no final do ano. Tropical semiárido. Caracteriza-se por apresentar clima com altas temperaturas e baixas precipitações. Então pega um clima mais seco, fazendo as chuvas não acontecem todos os meses do ano. As temperaturas médias são de 18 a 28 graus. Amplitude térmica em torno de 10 graus, devido à falta de precipitação. A amplitude térmica diária é muito alta. As médias anuais de chuvas ficam em torno só de 600 milímetros, dependendo do local. Abrange áreas do sertão nordestino e do norte de Minas Gerais. Então, as temperaturas não oscilam e as chuvas ocorrem só em alguns meses do ano. Clima temperado subtropical. Já pega a nossa região. Aqui as chuvas elas são bem distribuídas ao longo do ano. Temos 4 estações do ano bem definidas. A temperatura varia bastante, são invernos rigorosos, verões muito quentes. Vamos para algumas características. Caracteriza-se por apresentar clima com temperaturas amenas, entre 10 a 25 graus. Amplitude térmica pode chegar até a 15 graus. Temperaturas amenas, de 10 a 25 graus. As regiões do clima subtropical apresentam as menores médias térmicas do país. Se identificam as 4 estações do ano bem definidas, verões quentes e invernos frios. Apresentam chuvas bem distribuídas e abundantes, de 1.250 milímetros a 1.500 milímetros anuais. E o clima que apresenta
é a maior amplitude térmica do país ao longo do ano. Ou por quê? Porque nós estamos mais ao sul do país. Como a gente sofre influência das regiões polares, quanto mais ao sul, mais frio. Atividades para casa, página 729. Beleza, pessoal? Até a próxima.